Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Excelentíssimo senhor Eduardo Girão, permita-nos apresentar a Vossa Excelência: 1. Federação dos Acupunturistas do Brasil, FENAB. 2. Sociedade Brasileira de Acupuntura, SBA. 3. Conselho Regional de Autorregulamentação da Acupuntura do Estado de Minas Gerais, CRAENGE. 4. Conselho Regional de Autorregulamentação de Acupuntura do Estado do Rio de Janeiro, CRAERJ. 5. Conselho Regional de Autorregulamentação de Acupuntura dos Estados do Nordeste, CRAEN. Liga Acadêmica de Medicina Tradicional Chinesa. Nos dirigimos respeitosamente a Vossa Excelência, obedecendo a uma solicitação do Dr. Roberto, assessor parlamentar, no sentido de nos posicionar diante da reunião ocorrida no dia 10 de fevereiro de 2022. A reunião teve como objetivo principal gerar o denominador comum para a classe dos acupunturistas do Brasil e Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura. A proposta feita pelo CMBA, Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, em resumo foi: o CMBA propôs que abríssemos mão do ato de agulhamento. O CMBA propôs que abríssemos mão do diagnóstico energético. O CMBA propôs que fôssemos absorvidos e autorizados na prática da acupuntura sem esses dois pontos, na classe de provisionados. O CMBA propôs que, mesmo como provisionados, tivéssemos que obrigatoriamente esperar a indicação de um médico para a execução dos trabalhos sem o agulhamento e sem o diagnóstico energético e sim com o diagnóstico alopático. O CMBA propôs que, com a sanção da lei, tivesse o prazo de 2 anos para os alunos que estão em curso pudessem completar suas formações e que, a partir disso, para fazer acupuntura, teria que ser médico. O CMBA propôs a extinção de todas as instituições de ensino de acupuntura e cursos de acupuntura do país, a partir da data de sanção. Continuam utilizando-se de má-fé com erro de interpretação proposital da Lei 12.842, de 10 de julho de 2013, Lei do Ato Médico, que não deu aos médicos a autonomia do diagnóstico e de procedimentos invasivos de epiderme, vetado claramente por trazer problemas nas políticas públicas de saúde do país. Adiantamos que, de forma unânime, todas essas propostas estão refutadas por nós representantes da classe, e segundo a assessoria parlamentar, o Dr. Roberto, o senador jamais concordará em restringir o mercado a médicos apenas. Ele visa democratizar a acupuntura de forma multidisciplinar. Aceitar o tal insanidade seria sepultar nossa profissão após 2 anos, seguindo o modelo dos primeiros portugueses a oferecer espelhos e pentes aos índios. Essa proposta ainda foi chamada de concessão. Jamais abriríamos mão de tudo que nos torna diferenciados de qualquer ciência. Já há mais de 4.500 anos seria eliminar mais de 200 mil profissionais atuantes no mercado após a morte do último de nós. Por isso, seria eliminar e abandonar uma ciência milenar que possui saberes e paradigmas de racionalidade e seus pilares tradicionais, semiologia e propedêutica própria, taxonomia própria, tornando-a apenas um braço da medicina moderna ocidental. De todas as formas, esse discurso e essa proposta é inaceitável, porque se configura uma traição aos nossos mestres e às tradições honradas há milênios. Abandonar as agulhas, puntura e o diagnóstico energético e simplesmente tirar do pedreiro a sua colher e seu raciocínio ao construir uma casa. Do reikiano as suas mãos e suas percepções energéticas, do mecânicas as suas chaves e seu diagnóstico, ou seja, separar as ferramentas e o profissional, inadmissível em todos os aspectos. A acupuntura para informação não está presente na lei regente de profissão alguma das ciências alopáticas ocidentais, e isso ocorre por um simples motivo. A acupuntura não é uma nova área de saúde. A acupuntura é uma ciência anterior em que pelo menos 3.000 anos a qualquer outra abordagem em saúde, portanto, independente de todas elas, em todos os sentidos, isto posto, torna-se urgente a regulamentação, já que não há instrumento algum, com validações, revalidações, regulamentações e sanitarismos, para a validação de suas
capacitações técnicas, filosóficas, científicas, profissionais no país. Conclusão. 1. Em um ato apenas, a proposta do CNBA e o Conselho Federal de Medicina engloba a eliminação de todas as instituições de ensino, cursos de formação, graduações e pós-graduações em acupuntura e mais de 200 mil profissionais, inclusive aqueles formados em outros países, no prazo de 2 anos. Conclusão. 2. Contrariam todos os tratados mundiais chancelados pela Organização Mundial de Saúde, OPAS, Unesco, bem como o protocolo Alma-Ata. Conclusão 3. Contraria a Constituição Federal. Artigo 5º. 2. Ferindo o princípio da legalidade, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Artigo 5º, inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendido às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Artigo 22, inciso 14, usurpando competências que cabem exclusivamente à União quando quer gerir outras profissões. Abre aspas, a competência para legislar sobre condições para o exercício de profissões é privativo da União. Fecha aspas. Artigo 5º, inciso 36. Abre aspas. A lei não prejudicará o direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Fecha aspas. Conclusão 4. Ferem as implantadas políticas públicas de atenção em saúde resguardadas à população brasileira a partir da portaria do Ministério da Saúde 971 de 2006, onde são implantadas práticas integrativas e complementares em saúde no âmbito do SUS. Conclusão 5. Contrariam o Código de Defesa do Consumidor no que tange à liberdade de que todo cidadão possui da escolha da prestação de serviços. Conclusão 6. Já existe a profissão de acupunturista contida no Código Brasileiro de Ocupação, no Código 32.2105 e demais. Conclusão 7. Se arvoram em querer criar uma nova profissão, técnico em práticas chinesas de promoção de saúde, com as restrições supracitadas. A proposta que enviamos ao senador envolve os seguintes termos: a tramitação do PL 5983 com regulamentação do exercício da acupuntura, utilizando de forma ilimitada não só as agulhas e o diagnóstico baseado principalmente nos antigos clássicos, clássico da medicina interna do Imperador Amarelo, Huangdi Neijing, clássico das dificuldades da medicina interna do Imperador Amarelo, Huangdi Nanjing, discurso sobre os danos causados pelo frio, Shan Han Lun, e prescrições essenciais da Câmara Dourada, Jin Kui Yao Lue, e demais da literatura clássica. Sem isso, é impossível atuar como acupuntura. O diagnóstico energético é a reunião dos vários sinais e sintomas que levam a um padrão de desarmonia energética ou uma diferenciação de síndrome. Portanto, cada síndrome apresenta distúrbios em padrões diferentes, o que mostra várias possibilidades de síndromes numa mesma doença, confirmando a antiga e tradicional máxima em acupuntura, ou seja, diferentes doenças com o mesmo tratamento, diferentes tratamentos para a mesma doença. A tramitação do Projeto-Lei 5.983/19, obedecendo à racionalidade em saúde específica conforme a Organização Mundial de Saúde, determinou, com a criação do Código Internacional de Doenças Específicas, a saber, o CID-11, incluindo os padrões sindrômicos ou padrões de desarmonia em acupuntura, dentro de uma taxonomia tradicional e separada de qualquer outra interpretação sindrômica da medicina moderna ocidental, que requer estudo prévio e obrigatório do classicismo único e específico da acupuntura, para sua utilização, com base nos clássicos supracitados. Não faria sentido criar um CID específico se o diagnóstico alopático fosse compatível com o diagnóstico energético. A tramitação do Projeto-Lei 5.983/19, resguardando a criação de cursos de graduação em acupuntura de forma multidisciplinar. A tramitação do Projeto-Lei 5.983/19, onde a formação acadêmica será baseada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, fica, portanto, a cargo do Ministério da Educação e Cultura, mantendo a autonomia das diversas instituições de ensino para os seus diversos cursos de graduação
universidades e pós-graduação, centros universitários e faculdades, modelo esse que já ocorre no país. A tramitação do PL 5983/19, aonde a fiscalização se daria de 3 formas. 1. Para os que já estão atuantes no mercado, pelos seus respectivos conselhos profissionais. 2. Órgão regional da administração pública, responsável, por exemplo, a vigilância sanitária, abarcando os profissionais. 3. Órgão competente designado pelo Poder Executivo, ou seja, o cargo de Presidente da República, abarcando os profissionais. Está nas mãos do excelentíssimo senador um grande impasse. Exarar um parecer que visa regulamentar a boa prática e o exercício da acupuntura no Brasil, que trará ao mercado profissionais bem formados e qualificados, somando a um controle sanitário específico, atuando pelo bem da população, ou permitir o extermínio da classe de acupunturistas, a inviabilidade dos alunos que se encontram em formação na graduação e na pós-graduação, o extermínio do terceiro setor na comercialização de produtos, corroborando com o fim da acupuntura no Brasil. Quais seriam os benefícios dessa regulamentação nos moldes propostos? 1. Atuação na prevenção de doenças, no equilíbrio do corpo, tem bons resultados em tratamentos de doenças crônicas, em geral. Casos de subsaúde, que é um termo usado pela Organização Mundial de Saúde, que é um estado entre a saúde e a doença, quando todos os índices físicos e químicos básicos dão negativo, mas a pessoa experimenta diversos tipos de desconforto e até mesmo a dor. E também pode atuar reduzindo os efeitos colaterais de medicamentos. Em algumas doenças, por exemplo, ginecológicas, dores de cabeça, questões funcionais, eliminação de toxinas, dentre outros. Implementação de medidas de fiscalização e eficácia, oferecendo mais segurança para a população e, com efeito, dar um norteamento ao exercício da acupuntura. Com isso, gerar estabilidade e segurança também para os profissionais, que somam hoje mais de 200 mil exercendo suas atividades como acupunturistas por todo o território brasileiro. Prevenção de acometimento de doenças na população de menor renda e sem recursos para atendimentos, ou seja, manutenção da saúde. Com a prevenção de doenças, obtém-se ganhos diretos com a economia em termos financeiros. Eliminação da necessidade de incremento da infraestrutura hospitalar, seja na construção de novos hospitais, seja na necessidade de ampliações das unidades já existentes. Diminuição de compra de insumos hospitalares, remédios, materiais descartáveis e etc. Diminuição da necessidade de exames e aquisição de aparelhagens. Diminuição no número de internações e, com isso, economia no patrimônio humano, a entender os nossos profissionais da saúde. Diminuição do empenho do PIB na atenção básica e nas demais instâncias, cumprindo dispositivos constitucionais. Além disso, o PL obedece: 1. Diretrizes da Organização Mundial da Saúde e Organização Pan-Americana de Saúde. 2. Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Material da Unesco, assinada pelo governo brasileiro em 3 de novembro de 2003 e promulgada por meio do decreto número 5.753, de 12 de abril de 2006. 3. Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde em Almatá, na República do Cazaquistão, em busca da promoção de saúde para todos os povos do mundo. 4. Implementação das práticas integrativas, entre elas a acupuntura, na saúde pública dos seus Estados-membros. 5. A obra da OMS intitulada Guidelines on Basic Training and Safety in Acupuncture, que preconiza a prática e a formação multidisciplinar da acupuntura. 6. Regulamentação da acupuntura em todo o mundo,
a exemplo de países como os Estados Unidos da América, onde a acupuntura é uma graduação de nível superior, absolutamente distinta da medicina ocidental. No Reino Unido também a acupuntura tem tratamento distinto da medicina ocidental, exigindo graduação específica para sua prática, assim como em Portugal, Espanha, Austrália e Canadá. 7. Formação em regime de graduação em bacharelado e tecnológico já existente em todo o país, em Portugal e Espanha também, e em outros países, bem como graduação e pós-graduação estrito e lato sensu. 8. Ministério da Saúde, por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS, PNPIC, incorporando através da Portaria Ministerial 971, de 5 de maio de 2006, a acupuntura nas políticas públicas de saúde de forma multidisciplinar, com enfoque na atenção básica, mas também dirigida à alta e média complexidade. Baseados em dados atuais em 2021 do Ministério da Saúde, temos uma população de 213 milhões e 300 mil pessoas, dentre elas 150 milhões de brasileiros dependentes do SUS. Após a criação da PNPICs, houve crescimento vertiginoso dos atendimentos de acupuntura de 213.360 atendimentos em 2008 para 2.230.878 atendimentos em 2019. As práticas integrativas estão presentes em 17.335 serviços de saúde da rede de atenção em saúde, sendo a atenção básica 15.601, 90% dos estabelecimentos, distribuídos em 4.296 municípios, 78%, e em todas as capitais, 100%. Cabe destacar que o contingente de médicos não consegue abarcar os atendimentos em suas especialidades no ambiente do SUS. E é, no mínimo, o interesse da classe médica o que se configura pura reserva de mercado apenas. Diante do exposto, manifestamos oficialmente nossas considerações acerca dessa tramitação e esperamos que o excelentíssimo senador Eduardo Girão possa efetivamente beneficiar a população brasileira através do parecer de aprovação integral do projeto de lei 5983 de 2019, ou seja, nossa posição é manter a redação do PL 1549 de 2003, que veio da Câmara dos Deputados. Portanto, esse é o nosso parecer oficial. Agradecemos.